Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com a professora e coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, Arísia Barros. Nossa pauta é vasta e o nosso primeiro assunto vai tratar da explosão de casos de racismo no país. Uma verdadeira epidemia, de ações preconceituosas no momento difícil que vivemos com a pandemia do novo coronavírus. Professora, como avaliar, vou fazer um paralelo, digamos assim, dessas ações racistas explícitas que acontecem em todo o país, não é? Em meio a uma situação como nós vivemos de pandemia, com mais de 100 mil infectados, não é? Mortos, diante de um quadro de mais de 3 milhões de infectados. Não é um paradoxo que se coloca as pessoas dar vazão a uma violência como essa, em meio a uma situação, digamos assim, que exige das pessoas uma compreensão melhor de vida, de mundo, ou seja, condições para enfrentar uma pandemia não com violência, mas com humanidade? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Olá, Gorete Lima, obrigada pelo convite, né? E esse retorno depois de mais de 100 dias de isolamento. Na verdade, nós lidamos com duas pandemias, porque faz tempo que o racismo deixou de ser uma epidemia, né? E aí a gente coloca a questão do racismo estrutural, que ele busca espaços para dizer estou aqui, né? E com a questão da Covid, ele mostra como o Brasil, como os países são segregadores em relação à população menos aquinhoada, à população, digamos, racializada, falamos assim. E no Brasil, nós temos uma dinâmica de exclusão, e essa dinâmica não é por acaso. Não é por acaso. A questão racial, a questão do racismo, a questão do apartheid e da segregação é uma dinâmica bem trabalhada, bem estudada pelos poderes, né? O racismo é uma ideologia política. E quando ele surge como essa ideologia política, a proposta é segregar, levar para, digamos, para as senzalas contemporâneas, que são as periferias, as pessoas que eles não querem que estejam aqui, né? Na verdade, a pandemia vem como algo seletivo. Você perceba que a primeira pessoa a morrer da doença foi uma empregada doméstica preta das periferias, né? E quem trouxe a doença foi a patroa. E aí a gente percebe que os números do Brasil dizem que os brancos, as pessoas brancas, elas adoecem, até adoeceram mais, né? Mas a letalidade da doença é para os pretos. Por quê? Aí as pessoas vão responder, não, porque os pretos são pobres, não têm qualidade de vida, papapá. Tudo isso é um processo do racismo estrutural, né? Enquanto a gente trabalhar a questão como a questão genérica da pobreza, nós não vamos resolver a questão. A senhora fala, por exemplo, em relação, perdão, a interrupção, mas quando a senhora fala da questão genética da pobreza, em relação à constituição física das pessoas que estão na periferia desde que nascem, e se essas questões devem ser levadas para uma condição estatística no Brasil pós-pandemia. As pessoas, a grande maioria das pessoas que moram na periferia é preta. Isso é um determinante do racismo estrutural, né? É o racismo estrutural que cria esses espaços do apartheid. Elas moram na periferia porque elas são expulsas do centro neurálgico de toda a questão. Entende? A capital é para quem não é... Morar na capital, nos bairros nobres, é para quem não é pobre e para quem não é preto. Se você é preto e mora nos bairros nobres, você é uma exceção, né? Mas aí, a questão dessa pobreza, quando eu falo na pobreza genérica, é porque a política brasileira resume tudo em pobreza. Ela invisibiliza a questão do racismo cultural
E é mais fácil trabalhar a pobreza, é mais fácil trabalhar cestas básicas, é mais fácil trabalhar essa questão da caridade cristã do que realmente mexer na ferida. Por que pretos são pobres? Né? Por que as oportunidades são poucas? Por que o racismo explode? Porque a supremacia, os brancos no Brasil trabalharam a supremacia do espaço, do poder e do chicote. Né? E quando chega a pandemia, que dizem que a pandemia ia melhorar o coração das pessoas, a gente realmente vai vendo como é que a coisa funciona. A questão da supremacia branca, que quer o espaço de volta, né? Esse espaço que é extremamente batalhado. Quando a gente diz que a felicidade do negro é a felicidade guerreira, porque a gente busca a reconquista do espaço, porque esse espaço já foi nosso. E isso, a supremacia branca, como o caso dos Mateus, né? Quando o Cabra diz, você quer essa minha cor? A gente não quer a cor, a gente quer os direitos, a gente quer essa divisão de direitos, né? Porque no Brasil os direitos, nós somos considerados minorias. Nós não somos minorias, somos mais da metade da população. Somos minorias quando falamos em direitos. Pois é, ser minoria em direitos e ser maioria na população, existe uma contradição aí colocada do ponto de vista de o Estado também ver essa realidade. Como a senhora avalia as políticas que são colocadas no país em relação a essa questão específica? Nós estamos num processo de retrocesso, né? Mas o que foi construído ao longo dos governos anteriores não criou a base para que isso fosse continuado. Quando a gente fala no racismo estrutural, a gente fala na vida desse povo, na vida do nosso povo. E a vida do nosso povo, Vidas Pretas Importas, ela é uma hashtag, né? Uma hashtag que dura uma semana e os políticos, todos eles postam, mas a gente se pergunta quais são as políticas nesse último governo, não falo no governo em si, mas nos representantes políticos dos estados. Quais são as propostas de políticas públicas que foram discutidas ou propostas para a população preta em Alagoas? Né? Os nossos deputados federais, os nossos senadores, a questão de propor vai mais da Câmara Federal. Quais foram as políticas propostas até agora para minimizar? Eu sinto um exemplo. A Benedita da Silva, que é deputada federal do Rio de Janeiro, ela propôs a questão de valorizar cotas, o percentual das cotas para a população preta. Né? E o que os nossos representantes de Alagoas? Nós vivemos um momento crucial, a questão da Fundação Palmares, que desvaloriza o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. E o presidente já disse que não quer fazer festa para preto. Né? Agora, eu me pergunto, por que Alagoas ou os deputados federais não propõem uma lei que assuma os poderes do parque, já que o governo federal não quer? Sabe? Por que a gente não faz essa dobradinha ou buscar caminhos? Se a nossa história é importante, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, o parque que mais existiu, né? O símbolo dessa busca da liberdade do povo preto, merece se olhar, e nós não temos. É verdade, eu sempre digo que a pandemia virou para os políticos, isso é muito pesado, mas eu vou dizer, um negócio da China, sabe? Porque o foco foi para a doença, que deveria sim ser para a doença, mas é importante que agora, quando as pessoas falam desse novo normal, e eu não entendo o novo normal como mais de 100 mil mortos, que as políticas retomam e que já há construção de estrada, abertura disso, abertura daquilo, a questão negra ela não entra em pauta. Por que dessa invisibilidade?
é importante que a gente se pergunte até onde o racismo estrutural não impulsiona para que os nossos parlamentares não saiam do lugar comum. Professora, há aí uma cobrança à classe política que a senhora faz e, por outro lado, na ponta, na outra extremidade, há também um vácuo na organização de movimentos, não é, que tratam desta questão racial. Desde muito tempo que não há uma unidade, percebe-se que não há uma unidade do movimento negro no país para somar nas suas propostas e nas suas, digamos assim, nas suas reivindicações. O que se pode fazer nesse sentido, num momento como esse, onde a gente vê a explosão? Eu iniciei a entrevista justamente com essa questão, levantando essa questão da explosão de casos de racismo, de preconceito no país, no momento em que se vive uma pandemia. Aí você vê uma epidemia dessas ações, né, que é rejeitada pela sociedade em geral. Mas como observar a forma que o movimento pode dar para fortalecer a luta contra o racismo no país? Na verdade, eu acho que essa desestruturação dos movimentos, ela vem de um tempo, não só o movimento negro, mas os movimentos em geral. E ela se consolida nesse governo que realmente quer desmantelar a questão da sociedade civil. Mas o movimento negro nacional, eu acho que ele já começa a tomar fôlego quando se está organizando a primeira marcha de 1 milhão de negros em Brasília, em março de 2021. Né? Inclusive, o Instituto Raiz de África foi convidado pelo GT Nacional para coordenar essa ação em Alagoas. Se vai unir as entidades todas, os muitos movimentos negros do Brasil, eu não sei, mas que é o primeiro passo. Né? Eu acho que a gente tem que começar a dar primeiros passos e estabelecer, sim, uma base de luta. É importante que a gente saia da internet, eu acho legal, sabe? As hashtags, os posicionamentos, os textos enormes na internet, e a internet tem força de mobilização, mas é importante que a gente vá às ruas, é importante que a gente ocupe Brasília e diga que nós, sim, a vida preta importa e a gente tem poder, principalmente poder de voto. É importante reafirmar isso. É importante que o povo preto saiba que ele é mais de 50% da população. E se isso significa força, significa também votos. É importante que a gente repense o poder que a gente tem. Pois é, empoderar-se sempre, né, da condição que é. Professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora para o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora e coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas aqui em Alagoas. E dentro da nossa pauta, a gente trabalha agora um assunto que é a explosão de casos de racismo, de preconceito em meio à pandemia do novo coronavírus. Professora, essa questão do investimento de políticas
de igualdade racial aqui em Alagoas. Qual é a sua avaliação? É interessante que eu estive pensando sobre isso hoje, venho pensando nisso. Nós já tivemos uma Alagoas mais impactadas por políticas públicas. Nós tivemos uma Alagoas que criava espaços para a implementação da Lei 10.639. Eu tenho, assim, sabe, eu tenho... uma parte, professora. A Lei 10.639, de que trata para o telespectador que desconhece? A Lei 10.639, ela trabalha a questão de Áfricas, e de Áfricas é no currículo da escola. Ela já tem 17 anos, é lei obrigatória. E aí Alagoas já teve esse espaço, esse foi palco de privilégio de trabalhar a questão da lei. Hoje eu tenho um respeito enorme, de verdade, quando eu digo isso, pela perspicácia da questão dos pensamentos, de como pensa Renan Filho. É um governo em que a gente tem uma abertura em algumas secretarias, e eu quero frisar a Secretaria de Cultura, que tem feito uma parceria bem legal, a SECOM, mas quando a gente vai para o terreno das políticas públicas para a igualdade racial, Alagoas está aquém dessas questões. E Alagoas não pode, sabe? Alagoas tem a obrigação de ser exemplo para o mundo, de ser exemplo para o Brasil. Né? Afinal, eu sempre bato... Pois é, eu bato na mesma tecla. Essa luta começou aqui. Ou digamos, para não criar celeumas, digamos que essa luta foi substantivada aqui. E aí, Alagoas falha nas suas políticas da igualdade racial. Né? Nós não temos um encaminhamento. Como está a aplicabilidade da lei? Ninguém sabe. Como é que está a questão? Nós temos a política do Fundo da Igualdade Racial, né, que a proposta foi de 2015, e eu sempre relembro, inclusive conversei em novembro com o governador Renan Filho, e ele disse que ia, não, Arisa, nós vamos providenciar isso. Sabe? São políticas necessárias. São políticas necessárias. Aí eu me pergunto sempre, Goreto, você, digamos que os movimentos sociais, a gente educa, é uma reeducação, a questão dos pretos se perceberem, se empoderarem, mas aí eu tenho um menino de 15, 16 anos, se sente empoderado como um menino preto, ele usa o black dele, ele tem esse prazer de usar, né? Ele se sente pessoa, mas aí ele precisa ter um primeiro emprego, e no primeiro emprego não permite que ele use esse cabelo. Aí, se a gente só empodera as criaturas e não cria essa base de políticas públicas, a gente não está fazendo quase nada, porque é preciso sim, desmantelar o racismo estrutural. E para que isso aconteça, é claro que a gente precisa desse olhar agregador dos movimentos negros, mas precisa, sobretudo, de políticas de Estado, né? Porque não existe racismo sem Estado. Se o Estado não começa a reavaliar, não adianta o Estado sancionar políticas se ele não busca se reavaliar na questão do racismo estrutural. Quando se fala do racismo estrutural, que intervenções o Estado poderia fazer para fazer esse enfrentamento e trabalhar na mudança de concepção, na mudança de compreensão da nossa igualdade racial, a igualdade que se espera de toda a nação? Gorete, quando eu digo que nós temos boas parcerias no governo de Renan Filho, antes da pandemia, nós já estávamos em plena negociação, era uma ação muito boa e possivelmente só acontece para o ano, né? Se assim for permitido, a questão de trabalhar educação étnico-racial, a questão das relações étnico-raciais na escola de governo para servidores públicos, servidores de qualquer área. Quando você reeduca o olhar do servidor, você está buscando, né, reavaliar, você está buscando realimentar um novo olhar, né? Porque a gente faz isso.
a gente tem políticas públicas, mas muitos servidores têm a questão do ranço racista, e isso não vai avançar. Aí, quando a gente tinha essa proposta, né, esse curso para servidores públicos, e aqui eu quero agradecer ao Fabrício Marques, à equipe da Escola do Governo, isso ia fazer um diferencial. Né? Alagoas é o primeiro estado que propõe, e isso é o diferencial. Não adianta só empoderar o povo preto, é preciso, principalmente, reestudar o Estado, né? Trabalhar essa dinâmica. E aí, quando o povo preto busca o seu poder e o Estado está ciente de que esse poder tem que ser partilhado, a gente caminha bem mais rápido. Quando a senhora falou no início do primeiro bloco, de uma forma crítica, a gestão da Fundação Palmares, o que a senhora, digamos assim, justifica na prática dessa gestão que não estaria em acordo com o trabalho que deve ser feito também no âmbito da igualdade racial? Gorete Lima, nós somos pretos, a grande maioria dos pretos no Brasil são pretos colonizados. Por quê? Porque a gente cresceu com essas concepções da branquitude, mas tem alguns que não se libertam, né? Tem alguns que se embriagam tanto com essa coisa da branquitude que perde a noção. Né? O presidente da Fundação Palmares perdeu a noção, ele não sabe quem é, ele vive no limbo, porque ele nem é preto, ele mesmo se achando branco, ele nem é preto, nem é branco. Isso é não muito tem identidade, ruim. é isso? Isso, ele não tem identidade, ele vive no limbo. E quando ele diz que Zumbi não é herói, que ele não vai criar espaço, não vai dar dinheiro para fazer a festa do 20 de novembro, quando ele propõe a quebra do 20 de novembro, é a leitura branca que ele faz. A colônia é muito profunda na cabeça dele. Aí dá para mudar uma criatura dessa? Eu não sei, mas eu acho que a gente perde fichas, perde tempo tentando mudar. Né? Eu acho que a gente tem que criar estratégia. Ele não quer fazer, criar estratégia é buscar assumir os espaços do parque. Porque se o cabra se acha branco, se o cabra tem a ideologia dele, por que eu vou me desgastar tentando mudá-lo? Se o pai dele, que é o referencial do movimento negro, não tentou, você acha que a gente vai mudar esse processo? Não vai. O negócio aí é buscar as estratégias políticas e resgatar a história. E essas estratégias políticas passam pelos nossos parlamentares, a proposição de criação de leis, como é que a gente cria uma lei, né, que possa trazer o parque, aí dizem, não, isso é uma coisa do governo federal, mas o governo federal não quer, né? E se ele quiser? E se a gente propor, talvez... Uhum. Oi. Pois não, pois não. Não, se a gente propõe, talvez ele ceda, né? Faça uma contrapartida, alguma coisa assim. O que não pode é o parque novamente ficar nessa briga política. Isso é novamente o racismo estrutural que diz. A coisa de preto não nos interessa. Na verdade, para esse governo, muita coisa não interessa. Mas quando é a coisa de preta e indígena, a coisa fica bem mais evidenciada. Né? É preciso que tenhamos estratégias políticas de reação. A gente não está tendo. Eu acho que falta essa coisa, essa astúcia política de como revidar. Né? O rapaz disse que Zumbi não é herói. E aí? Pois é, mesmo diante dessa ausência, né, a senhora não concorda que essa provocação tem que ser feita pelas lideranças, pelos movimentos, até mesmo a bancada, para subsidiá-la de como conduzir essa discussão na formulação de leis? Gorete Lima, você percebe uma coisa, quando a gente fala na questão racial, sempre existe esse questionamento, não, os movimentos têm que cobrar não sei o quê. Veja, a fome é um imperativo em todo o Brasil. E aí os parlamentares, os governos percebem a fome, né? Porque a fome politicamente é lucrativa, minha querida.
E aí estabelece o auxílio emergencial, né? Ninguém precisou ir lá pedir. Os parlamentares perceberam isso. O problema do racismo é que ele é invisibilizado. O racismo é uma pauta conveniente, sabe? É uma pauta de maio, é uma pauta de novembro. É uma coisa conveniente. E aí, o que é que precisa? A gente precisa também reeducar os nossos parlamentares. Não basta dizer eu sou negro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo, ou postar foto na internet com lideranças negras. Né? É importante que os parlamentares entendam que, mesmo eles não sendo pretos, os pretos em Alagoas sofrem uma penalidade pelo racismo estrutural. E pretos em Alagoas votaram em alguns deles. É importante que essa pauta seja dinâmica e prioritária. Não é só porque os Estados Unidos resolvem levantar a bandeira e aí começa a pipocar no Brasil na internet, né? E legal, isso foi muito interessante. Mas eu acho que tem em torno de 20 ou um mês, uma mesma mulher foi pisoteada em São Paulo e não houve o levante. E tem outra coisa que você tem que perceber, foram 3 Mateus. Um que foi o entregador, né? E o Mateus branco, e teve o outro Mateus que foi acusado de roubo. O outro Mateus que foi levado para o cantinho, né, no shopping, e bateram no rapaz, o rapaz com a nota fiscal. Aí eu me pergunto, por que o Brasil ele age diferentemente? Foram 2 pretos na mesma semana, o vídeo saiu na mesma semana, que sofreram um racismo nojento, um racismo cruel. Mas o Brasil só embalou um Mateus. A gente se pergunta por quê? Qual a resposta, professora? Na verdade, existe uma coisa bem interessante, né? Para alguns antirracistas. Quanto menos preto, melhor. É mais palatável, né? Fica mais palatável, porque assumir a imagem do preto no Brasil é muito complicado. Tem uma coisa bem interessante que tem acontecido, e eu louvo essas pessoas, Perolina Lira, da Secult, e Melina, as 2 da Secult, a secretária, elas têm feito uma coisa interessante, elas têm reestudado, sabe? Elas têm buscado aprender. E talvez, para um ativista como eu sempre digo assim, que eu não quero só parceria. Eu gostaria que, o Instituto gostaria que as secretarias começassem a criar esse espaço de interrogações. Por que o racismo? Por que isso não acontece? Por quê? E de tanto perguntar por quê, hoje a Secult busca reavaliar. Né? Quando eles mudam a questão do conselho, o conselho da Secult, eles agora agregaram cadeiras para negros e indígenas. Isso é muito interessante, sabe? A promotora Alexandra Birley, eu não sei dizer o nome dela, ela tem feito um exercício do entendimento, né? Ela busca, ela diz, Arisa, eu sei que sou branca, e eu sempre achei que eu não era racista, mas eu sei que eu tenho os meus resquícios e preciso aprender. Esse é o processo. Não postar na internet e só. As pessoas ainda não entenderam que o racismo não é um problema de pretos. Né? O racismo é um problema de quem pratica. Não é o nosso racismo. problema. De quem pratica o racismo. Uhum. Professora, Oi? vamos... Pois não? Não, eu estou aguardando você. Eu vou chamar o nosso segundo e último intervalo, porque eu já estou sendo cobrada aqui, e a gente, em 1 minuto, está de volta para retomar essa conversa. Até já. Do
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Voltamos para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora e coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, Arísia Barros. Nosso assunto, nossa pauta tem sido extensa e uma questão que está sendo colocada aqui com evidência é a questão da explosão do racismo, né, que acontece em meio a uma pandemia de uma doença que deveria, na verdade, unir as pessoas. Mas o que a gente vê é uma situação muito grave, né? A população negra sendo atacada por todos os lados, o racismo definitivamente mostrando a sua cara no Brasil. Eu pergunto, professora, que situações concorrem para que isso aconteça nesse momento? Na verdade, quando as políticas se tornam neutras, olha, você não combate, é a velha história. Nós temos duas opções. Uma é a gente criar essa unidade do povo preto e assumir os espaços à força, né? É uma democracia, mas a democracia nos mata. A outra é que os governos, o governo em si, esperar para o governo central isso não vai acontecer, é que ele reconheça esses séculos, né, de massacre ao povo preto. Mas eu acredito assim, que hoje em dia você não dá mais para a gente pensar no governo federal. E os estados, foi uma proposta que eu fiz ao governador Renan Filho, que o consórcio Nordeste. Por que o consórcio Nordeste, se Alagoas não pode assumir o par, por que o consórcio Nordeste não faz? A gente tem as estratégias, a gente pode propor estratégias políticas. Por que o consórcio Nordeste não assume uma linha de trabalhar o racismo no Nordeste? Eu acho que nós temos os nossos parlamentares, eu digo nossos do Nordeste, eles são experts em políticas, experts em pautar ações interessantes. Está na hora de voltar esse olhar para a população preta, né? É o Nordeste, marcadamente, esse maior número de população preta. E por que a gente é invisível? Sabe? É importante fazer esse reparo, é importante fazer esse repensar, e é importante que o povo preto... Eu sempre me pergunto até quando a gente vai aceitar os pedidos de desculpa. Eles nos matam todos os dias. Eles nos massacram todos os dias. Eles nos humilham todos os dias. E sempre há o pedido de desculpas, geralmente aceito. É importante estratégias para combater, né, essa política de segregação e apartheid. Nós voltamos àqueles tempos em que preto nada podia. E por que dessa ojeriza a população preta? Porque estamos assumindo espaços, ocupando espaços que, por direito, são nossos. Pois é, professora, quando se fala na ocupação de espaços, isso significa que há riscos para o que já foi conquistado. Por exemplo, as cotas raciais,
a questão da universalização do atendimento à saúde, porque com privatização, com o fim de cotas, entre muitas outras políticas públicas que se colocam na restrição, é o povo negro que está na maioria da população que vai perder essas conquistas, não é? Pobres e negros. E quando você fala, eu acho que a nossa maior conquista é o SUS, né? E eles buscam, porque o SUS é excelência em saúde, basicamente no mundo, é referência. E quando há essa proposta de desmantelar o SUS, há também a proposta de fragilizar toda uma população que precisa dele. E as políticas públicas, Gorete, há um tempo que ela vem sendo defenestradas, digamos assim. E é necessário, aí eu concordo com você, é necessário que haja essa unidade, né, de sustentação. E nasce da política do povo preto. É importante também que a gente nunca esqueça que a gente precisa dos parlamentares, mas os parlamentares precisam muito mais, os políticos precisam muito mais do povo, né? Fazer essa revisão. Gorete, tem uma coisa bem básica que as pessoas me diziam assim: Arísia, sempre espere que as pessoas te elogiem. Não se elogiem, não, fica feio. Isso foi a educação cristã invisível que nos ensinaram. Sabe? Hoje, a gente entende o quanto a gente, digamos, é especial em muitos espaços. E quando a gente ocupa esses espaços... O povo e quando a gente ocupa esses espaços, vai ferindo os brilhos, sabe? De quem ensinou a gente o tempo todo que a gente não existia, que a gente não tinha capacidade, sabe? Existiam lugares pré-determinados para a gente ocupar. E hoje a gente sabe que pode. Sim, nós podemos. Já dizia o cavalo dos Estados Unidos. Né? É verdade. Mas hoje existe uma revolução. E essa revolução preta tem incomodado. As pessoas têm assumido, né, esse seu lado negro e vendo o que essa história ressignifica no nosso caminhar. Nós existimos, nós podemos. E isso tem causado furor na supremacia branca, sabe? Tem causado furor. E quando causa esse furor, esse medo, eu sempre digo que a supremacia branca ela sempre teve o poder e sempre teve o chicote. Quando ela pensa em perder o poder, ela usa o chicote. O chicote tem uma proposta prática de calar. Só que a gente não cala mais. Já percebeu? A gente não cala mais. A gente começou a gritar. E isso começou a reverberar, mesmo que seja ainda uma consequência muito grande do que acontece fora do país, que reverbera no Brasil. Mas também é muito importante, né? Mas importante ainda, eu continuo dizendo, que nós saibamos o valor que nós temos. Nós somos uma grande parte do poder deste país. Este país precisa do povo preto. E o povo preto pode administrar esse país. Professora, como a senhora avalia o instrumento da internet sendo utilizado largamente para difundir ideias, para debater assuntos polêmicos, como as chamadas lives? Gorete, interessante, né? A pandemia me fez internalizar, eu internalizei, eu fiquei à busca de conhecer o que é isso, porque eu entendi que era um momento de reflexão, né? Eu fui convidada para 50 lives, olha que maravilha, mas eu sempre disse não, porque não era a hora, a internet é importante, mas começou a dar um boom, sabe? Foi muita gente falando, gente que já não falava sobre a questão racial, reapareceu, não sei o quê. Eu achei que a exposição é legal, mas eu não precisava dessa exposição no momento. Mas agora, quando a gente entende que é missão, quando a gente entende que existe uma marcha para ser organizada, quando existem algumas políticas que têm que realmente serem substantivadas, a gente recebeu o convite de uma amiga nossa muito querida, Maria Conceição, esqueci o nome dela, lá de Minas, para discutir sobre mulheres pretas.
A Catarina, legal, para discutir a questão das mulheres pretas na política, isso. E também do GT Nacional da Marcha, né? Interessante que as duas lives serão no dia 15. É importante esse momento de retomada, de construção, é importante que estejamos juntos e juntas no processo, mesmo que tenhamos diferenças agravantes. Tem outra coisa interessante que nós precisamos aprender. Os políticos, geralmente, e eu me baseio muito no aprendizado, eu aprendo muito com os políticos. Eles têm inimizades profundas, mas na hora que tem uma ação comum, que eles sabem que eles precisam se juntar, eles se juntam. A gente precisa aprender isso. Existe uma ação comum, existe um objetivo comum. É preciso que a gente deixe as diferenças de lado e se juntem, e agregue. Aí é mais fácil vencer, aí é mais fácil lutar. Né? É um aprendizado. Coloca, professora, que no espaço democrático não existe, quer dizer, no movimento, seja ele político, suprapartidário, partidário, não pode haver isolamento, né? Tem que haver, digamos assim, soma de intenções para construir a unidade que vai fazer vitoriosa uma proposta ou outra, né? Isso, porque, na verdade, nós, seres humanos, não somos pessoas fáceis de lidar. A gente percebeu isso nesse isolamento social. Pelo menos eu gosto muito de ficar comigo, mas eu fiquei comigo muito tempo. Né? E assim, agora você imagina lidar com o diferente, porque cada pessoa é diferente. Né? Eu acho que a democracia, a política do bem viver, é como a gente extrair essa diferença, a coisa boa da diferença, para agregar na unidade. É importante que a gente aprenda isso. Né? É importante que haja essa construção, porque o tempo está passando. O tempo está passando e a gente percebe que o desagregar tem trazido uma política estranha, né? Tem trazido uma política que sufoca, que quer massacrar, que quer nos levar de volta para o lugar da invisibilidade. E isso não é para ser ignorado. Quando a gente se desune, a questão do poder que pode, ele ganha com isso, ele tem ganho muito espaço com isso. Né? E a gente continua esperando na janela, esperando a banda passar. Professora, isso quer dizer que nas eleições municipais isso é um incentivo para candidaturas negras, digamos assim? Olha, Gorete, eu acredito que Alagoas ainda não está preparada para candidaturas negras. Eu vejo aquela história de mais mulheres na política. Mas as mulheres que podem abrir espaços para as que são realmente capazes e não têm as condições, elas não abrem. As mulheres que estão na política tinham de trazer as lideranças, os referenciais, mas o que acontece? As mulheres da política trazem os parentes, sabe? É importante, sim, é importante que nós tenhamos candidaturas negras, mas as candidaturas negras precisam ter a base. Você não ganha a eleição se não tiver sustentação política, sabe? Você não ganha a eleição. Existem casos raros, né? Existem alguns casos raros, mas é preciso essa organização. Alagoas não tem essa organização negra. A gente vê, eu tenho uma referência em São Paulo, que é Douglas Belchior, né? Que mobiliza, ele foi muito bem votado, mas não ganhou, porque ganhar a eleição de São Paulo para deputado federal não é fácil. Mas é um cabra que tem mobilizado, ele agora lança, né? 3 meninas pretas lá. E, assim, é importante mas isso não é uma questão lançada de partido, é algo costurado, é algo discutido com o movimento negro. Eu participei, eu não sou de São Paulo, mas participei dessa construção, entende? Aí é importante que a gente entenda que partidos são necessários, mas a construção tem que nascer dentro do movimento, a indicação tem que nascer dentro do movimento, e o movimento se unir em torno de uma candidatura.
sabe? Agora não basta só ser preto ou preta. Você tem realmente que ter a gente diz, a substância Compromisso, né? para estar no Compromisso. Isso. Professora Arísia Barros, eu lamento informar, mas estamos encerrando o nosso Frente a Frente. Algumas considerações? Rapidinho. Não, foi um prazer dizer que eu estava com muita saudade, né? Interessante. Nunca mais a gente se viu, Gorete. E, assim, é importante que, quando eu penso no referencial de programa, que sempre está antenado, né? Sempre busca trazer essas questões, é o Frente a Frente. Eu quero agradecer e quero dizer também que nós estamos começando um ano novo. Quando eu não sei, porque o 2020 foi um ano de reflexão, ainda não é ano de ação. Né? Se 2020 foi perdido, eu não acredito que seja. A gente serviu para a gente ver muita coisa. Mas que cada um, e todo caminho começa com o primeiro passo. A gente tem que começar a dar esses primeiros passos. Obrigada, Gorete. Eu que agradeço, professora Arísia Barros, e até uma próxima oportunidade. Agradeço também a você que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente, aqui também com você.